Hoje eu vou falar sobre curvatura. A curvatura é um conceito geométrico fundamental na nossa disciplina. Eu estou desenhando 3 curvas na tela. Qual dessas curvas parece ter a maior curvatura? A da esquerda, a do centro ou a da direita? Intuitivamente a gente responde: a da esquerda tem curvatura 0, porque é uma reta. A do meio já tem uma curvatura, mas não tão grande quanto a curvatura da curva da direita. Nosso objetivo agora é definir o conceito matemático de curvatura que represente essa ideia intuitiva que a gente já tem. Mas o que significa uma curva ser mais curva? O que significa que uma curva seja aquilo que a gente diz, como um termo popular, uma curva mais fechada? A resposta para essa pergunta vem do vetor tangente. O vetor tangente indica a direção e sentido da curva em cada ponto. Se o vetor tangente é constante, como numa reta, a gente vai dizer que a curvatura é 0. Se o vetor tangente está variando rapidamente, a gente vai dizer que a curvatura é positiva e é grande. Se o vetor tangente varia lentamente, a gente vai dizer que a curvatura é pequena. O operador matemático que capta essa ideia de taxa de variação é a derivada. A gente vai definir a curvatura, então, como a derivada do vetor tangente em relação ao comprimento de arco. Na interpretação física, a gente está calculando a derivada da direção do movimento em relação à distância percorrida. Isso nos garante, é possível demonstrar, que a curvatura se torna uma característica da curva tão somente. Não depende da maneira como a gente parametriza. Isso é, se eu tenho 2 parametrizações diferentes para a mesma curva, a curvatura vai ser a mesma. O operador que capta essa informação da taxa de variação é a derivada. Mas, como nós temos trabalhado sempre com a curva parametrizada, num parâmetro arbitrário, não necessariamente no comprimento de arco, nós vamos usar uma mudança de variáveis. Nós usaremos a regra da cadeia. A derivada de t em relação a s é igual à derivada de t em relação ao t, vezes a derivada do t em relação a s. A derivada de t em relação a s, quando a parametrização é regular, pode ser substituída pelo inverso de ds dt, que era a derivada do comprimento de arco. Assim, a gente encontra uma fórmula para a curvatura em termos do parâmetro t. Assim, nós temos essa fórmula para a curvatura, sempre lembrando que a curvatura depende do ponto. A curvatura pode ser pequena num ponto da curva e pode ser grande em outro ponto. Retornamos à fórmula do vetor normal unitário. Nós definimos o vetor normal unitário a partir da derivada do vetor tangente. Como o vetor normal unitário foi definido como o t' dividido pela norma do t', a gente pode isolar o t' nessa expressão para obter a curvatura. Isolando o t', nós obtemos t' igual à norma de t' vezes o vetor normal unitário. Retornamos à nossa representação do dt ds em termos da derivada do t em relação ao t. Obtemos essa fórmula importante. A derivada do tangente em relação a s é igual à curvatura vezes o vetor normal unitário. Vejamos um exemplo. Vamos calcular a curvatura de uma circunferência.
Partimos de uma parametrização de uma circunferência no plano XY, orientada no sentido anti-horário. O raio dessa circunferência é A, que é uma constante positiva. O primeiro passo será calcular o vetor tangente unitário a partir da fórmula. A derivada do R é dada pela derivada de suas componentes. A derivada do cosseno de t é menos seno de t e a derivada do seno de t é cosseno de t. Temos então a derivada de R. Precisamos agora da norma da derivada de R. A norma de um vetor é a raiz quadrada da soma de suas componentes ao quadrado. Menos a seno de t ao quadrado é a quadrado seno quadrado de t. A cosseno de t ao quadrado é a quadrado cosseno de t. Colocamos o a quadrado em evidência e temos, multiplicando o a quadrado, seno quadrado mais cosseno quadrado. Seno quadrado mais cosseno quadrado é a relação fundamental no ciclo trigonométrico e vale 1. Como a é uma constante positiva, a raiz quadrada de a quadrado é igual ao a. Agora, basta aplicar na fórmula do vetor tangente. O vetor tangente é definido como R' dividido pela norma de R'. Temos, então, menos a seno de ti mais a cosseno de tj dividido por a. O a cancela e nós temos simplesmente menos seno de ti mais cosseno de tj. Temos aí o vetor tangente como uma função do parâmetro t. A fim de calcular a curvatura, a gente vai agora calcular a derivada do vetor tangente t. A derivada do vetor tangente t, então, é menos cosseno de ti menos seno de tj. A norma desse vetor vai ser a raiz quadrada de menos cosseno de t ao quadrado mais seno de t ao quadrado, que é a raiz quadrada de 1, que é igual a 1. Finalmente, vamos calcular a curvatura pela fórmula que nós demos acima. A curvatura é definida como módulo da derivada do vetor tangente t dividido pelo módulo da derivada do vetor r. Aplicando nas expressões que nós obtivemos, isso dá 1 sobre a. Lembrando que a é o raio da circunferência, descobrimos que a curvatura de uma circunferência é 1 sobre a. Uma propriedade muito importante é que na circunferência a curvatura é constante, a curvatura é igual em todos os pontos da circunferência. A circunferência é uma curva bastante simétrica. Isso não vai ser verdade para todas as curvas. Motivados por esse fato, a gente vai definir o conceito de raio de curvatura. O raio de curvatura vai ser denotado pela letra grega tau e vai ser simplesmente o inverso da curvatura. Motivados por esse resultado, nós vamos definir o conceito de raio de curvatura. O raio de curvatura é tão somente o inverso da curvatura e é representado pela letra grega ρ. Dessa forma, o raio de curvatura de uma circunferência é o próprio raio da circunferência.